Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. Para aquelas pessoas que não têm NET em casa, o programa Palavra Espírita pode ser assistido também em outras plataformas digitais, como no YouTube, digitando Programa Palavra Espírita, ou na página do programa no Facebook, digitando Palavra Espírita. E no final, se você gostou deste comentário, compartilhe com seus amigos. Pois, outro dia, iniciando já o meu comentário de hoje, alguém me perguntou por que eu sou espírita. Aí eu pensei e cheguei à conclusão de que esta seja, talvez, de todas as perguntas que já me fizeram na vida, talvez não de todas, mas entre as principais, é a pergunta mais fácil de responder e por uma razão muito simples. Foi porque no Espiritismo que encontrei as respostas a questões que me angustiavam desde a minha adolescência. Lembro ainda adolescente que eu fazia algumas perguntas para o meu professor de religião no colégio religioso em que eu estudava, cujas respostas dadas pelo meu professor não me satisfaziam nem um pouco. Aliás, para falar bem a verdade, me deixavam ainda mais perdido. Me lembro até hoje de uma pergunta que lhe fiz e que era a seguinte: se Deus conhece o passado, o presente e também o futuro de cada um de nós, por que razão Ele, Deus, permite alguém nascer sabendo que esse alguém irá cometer muitas atrocidades, tirar a vida de muitos inocentes e, quando morrer, irá para o inferno? Naquela época eu ainda acreditava em céu e inferno. E em purgatório também. Acreditava igualmente que se a autoridade religiosa aqui da Terra perdoasse os meus pecados, eu estaria limpo para novamente sair pecando sem medo das consequências advindas do dia do aterrorizante juízo final. Pois bastava eu confessar e dizer que eu estava arrependido, cumprir uma penitência para voltar a ter a minha ficha limpa novamente, para que, quando morresse, ter direito de ir direto para o céu. Essa era a minha lógica, logicamente que furada, né? Na minha adolescência eu convivi com muitas dúvidas a respeito do bem e do mal, de Deus e do diabo, do céu e do inferno, e tantas outras dicotomias que até hoje abalam a mente de milhões e milhões, talvez até bilhões, de pessoas por esse mundo afora. Mas dizem que quem procura acha, mesmo sem procurar, e este foi o meu caso, eu achei. Achei quando encontrei, entre aspas, por acaso. Aliás, dizem que
o acaso acontece quando Deus não quer assinar o nome. Pois eu achei um livro. Achei um livro que mudaria totalmente a minha visão em relação a muitas coisas. Por exemplo, mudou a minha visão, a minha concepção em relação à religião, em relação à vida, ao mundo e às pessoas. E o principal, me tirou o medo do inferno, o medo do diabo e principalmente o medo de Deus. Sim, eu tinha medo que Deus, me mandasse para o inferno para o resto da eternidade por um mal feito qualquer. Aliás, como ainda hoje, em pleno século XXI, tem muita gente que convive com esse medo. Imagine, medo de Deus. Podemos ter medo de todos, mas não de Deus. Pois se Ele é puro amor, como temê-lo? Quem teme Deus é porque ainda não entendeu o que significa a palavra Deus. Mas voltemos ao livro. Pois o livro que mudou a minha vida chamava-se O Livro dos Espíritos. De um autor que na época eu não conhecia e nem sequer nunca tinha ouvido falar. Um tal de Allan Kardec. Li o livro e ao encerrá-lo, lembro como se fosse hoje. Disse para mim mesmo, a partir de hoje sou espírita, pois eu havia encontrado naquelas páginas todas as respostas para os meus questionamentos, mas não respostas simplistas, nem respostas baseadas em crenças criadas pelos homens e nem tampouco respostas filosóficas, daquelas que deixam o leitor ainda mais confuso. Não. Eram respostas com lógica e racionalidade e, o mais importante, aceitas pela minha razão. Com o tempo, estudando aquelas questões com um olhar mais aprofundado, percebi que as respostas contidas naquele livro compunham uma filosofia de uma lógica irreplicável, acentuada racionalidade e, fundamentalmente, respeito à inteligência humana, e o que é raro em religião. Não exigia, e nem exige até hoje, a aceitação da fé sem razão, ou seja, a fé sem acreditar muito naquilo que está se acreditando. E mais, incentiva os homens a raciocinarem e passarem tudo pelo crivo da razão, pois em termos de fé não fomos educados e nunca educamos nossos filhos para raciocinarem, questionarem e quererem saber os porquês, já que na maciça maioria dos casos, em termos de religião, recebemos, digamos assim, um pacote fechado, de pai para filho, sem questionamentos e sem nenhuma preocupação e curiosidade em querer saber, por exemplo, quem sou, de onde vim, por que vim, o que estou fazendo aqui e para onde vou. O Espiritismo veio para quebrar paradigmas seculares e expor verdades até então enclausuradas em dogmas, em verdades absolutas, criadas pelos homens por interesse e manutenção de poder. Sem dúvida de ser questionado e sem medo de ser questionado, o Espiritismo, desde o seu aparecimento em 18 de abril de 1857 em Paris, sempre se colocou à frente em busca de respostas sensatas, construídas com lógica e racionalidade, que as outras correntes religiosas, com todo respeito, de outras épocas e de agora também, não se preocupam em buscar e esclarecer os seus fiéis. O Espiritismo não nasceu para angariar seguidores e arrecadar dinheiro em nome da chamada obra de Deus. Claro que não.
Ele surgiu para dar sustentação intelectual e ofertar verdades coerentes a todos os homens e mulheres da Terra, independente de religião, filiação política, nacionalidade, raça, enfim. Algo que me encantou na filosofia espírita é que ela me dá certeza absoluta da vida após a morte. Ou seja, eu não vou morrer e sumir, desaparecer tudo. A certeza de que existe algo mais do que os nossos corpos devorados pelos vermes e a alma tomando dois caminhos, ou o céu para a felicidade infinita, ou o inferno para o sofrimento eterno. O Espiritismo me fez entender que fora da caridade não há salvação, pois a caridade, está ao alcance de todos. Não me refiro aqui apenas à caridade material, claro que não. A caridade defendida pela doutrina espírita é a prática do bem em todos os sentidos para com o próximo, exercida apenas com uma condição: a vontade de ajudar, e não a vontade praticada por interesses secundários ou escusos através de uma troca de favores, pois quem age assim até pode beneficiar o recebedor, mas não enobrece o executor. O Espiritismo entende a chamada salvação como um longo processo de evolução espiritual, na medida em que nos esforcemos para eliminarmos em nós próprios nossos vícios e nossas fraquezas. Engana-se redondamente quem inadvertidamente imagina que o Espiritismo é um meio de salvação. Não é. Definitivamente não é. Na medida em que entende que o único meio de salvação é o amor nas suas mais diversas formas de praticá-lo. Apliquemo-nos, portanto, para encurtar caminho nas preciosas e universais lições de Jesus, iluminadas pelos raios da lógica espírita, e esforcemo-nos sem desistir da longa caminhada da evolução espiritual através das múltiplas encarnações. Aliás, por falar em encarnações, compreenda que a finalidade delas, das encarnações, ou como queiram, das reencarnações, não tem objetivo principal somente quitar erros do passado. Claro que não. Aliás, definitivamente não. O objetivo principal das muitas vivências é o de levar um espírito através do contínuo aprendizado, através das etapas vividas, do conhecimento do que é certo e do que é errado. Este é o verdadeiro objetivo das encarnações na vida de um espírito. A cada etapa, ao longo dos milênios, o espírito não só repara erros cometidos em fases anteriores, como, e ao mesmo tempo, fruto do somatório desses erros e acertos, adquire valores e experiências que se armazenam na sua bagagem espiritual e que contribui de forma preponderante e poderosa, aí sim, para a sua salvação. Portanto, o sofrimento não tem somente uma finalidade corretiva, mas muito mais do que isso. Tem uma finalidade principal, que é a finalidade educadora. Ele vai gradativamente evoluindo, tal qual, por exemplo, um acadêmico de medicina. Ele, o aluno, entra na faculdade sem conhecimento algum da sua carreira. Paulatinamente, de semestre em semestre, enfrentando muitas dificuldades, muito sofrimento, muitas adversidades, mas também muito aprendizado, ele vai paulatinamente aprendendo
e acumulando conhecimentos teóricos e práticos de como deve fazer, de como deve agir para se tornar, pelo seu esforço e dedicação, um grande médico capaz de salvar vidas, que é o grande objetivo de qualquer profissional médico. Pois, semelhante a esse exemplo bem chulo do aluno de medicina, que poderia, aliás, ser qualquer outro aluno de qualquer outra profissão, o mesmo acontece na vida do espírito perante as encarnações. Ou seja, através das múltiplas existências, o espírito, através de suas vivências ao longo dos milênios, vai colhendo e incorporando a sua bagagem espiritual por meio das suas escolhas certas e erradas, experiências e aprendizados, até se tornar um espírito evoluído, um espírito de luz, ou seja lá o nome que você quiser dar. Exatamente por isso que o Espiritismo nos ensina que, através das vivências na carne, é que verdadeiramente o espírito se aprimora. Para quem não sabe, o Espiritismo tem o seu foco voltado para a melhora do homem nos seus aspectos moral, para que dessa forma o próprio homem consiga fazer da Terra um mundo melhor. Em pleno século XXI, ainda há pessoas que têm vontade de ir à casa espírita, mas que não vão com receio de ver espíritos voando por cima das cabeças das pessoas. Não duvide, tem muita gente que pensa assim. Aliás, não verem espíritos, não vão encontrar lá também nenhuma estátua, nenhuma estampa de santos na parede, nenhum rito litúrgico e nenhuma verdade absoluta que precisa acreditar sem questionar. O que vão encontrar lá, isto sim, são esclarecimentos baseados em lógica e razão. Na medida em que o Espiritismo tem por finalidade trabalhar na melhoria dos sentimentos e das características morais do homem, retirando dele, do homem, os medos impostos ao longo dos séculos por verdades encapsuladas, digamos assim, que serviram para outras épocas da humanidade, mas que já não se coadunam com o homem curioso e questionador do século XXI. Felizmente, o homem de hoje está perdendo o medo do castigo divino imposto pelas religiões ao longo dos séculos. Por isso que, ao finalizar, vou deixar um questionamento para você a propósito do medo de Deus e dos mistérios da vida, que até hoje as religiões não responderam, ou será que esconderam? E o questionamento que eu vou deixar a vocês é o seguinte: se Deus, diferentemente dos outros animais tidos como irracionais, deu a nós, seres humanos, a capacidade de raciocinar logicamente, eu pergunto a você que está me assistindo agora, por que então não fazê-lo, mesmo em assuntos religiosos? Por que não parar para pensar, parar para refletir, para raciocinar e até mesmo divergir? Não é errado. Divergir não é errado, não é pecado, não é nada disso. Por isso que eu deixo esse pensamento pedindo para que você, se você desejar, é lógico, pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau. Programa Palavra Espírita.
Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade Lar de Joaquina.